Amigos, boa noite a todos. Boa noite. Da paz. E que Jesus nos abençoe agora sempre. É sempre uma alegria renovada poder voltar aqui ao Cristo, Paz e Caridade, Santo Amaro, para receber essas energias amorosas, carinhosas, com as quais vocês sempre nos recebem. E essa recepção também de Edson, bem calorosa, bem fraterna, sempre nos estimula a nós estarmos aqui presentes, pensando e refletindo sobre esse tema que faz parte de alguma sorte da nossa vida. Primeiro, falarmos dela, da doutrina espírita, no que concerne a nossa realidade e a nossa identidade enquanto espíritos fadados a uma destinação única, que é a perfeição, para a qual todos fomos criados e que todos, absolutamente todos, atingiremos um dia, na medida em que nós nos conscientizarmos da nossa identificação com Deus, nosso Pai, mediante a certeza de que somos todos seus filhos, fadados a essa conquista que é a perfeição, ao mesmo tempo alcançando um estado de felicidade. E para tanto, é preciso que nós investamos em nós, no sentido do autoconhecimento, da autopercepção e da nossa objetividade para o qual Deus nos criou e nos permitiu que nós passássemos sucessivamente por um processo de aprendizado no corpo físico. E quanto mais nós nos tornamos lúcidos, conscientes, despertos desta realidade ou desta identidade espiritual, mais nós avançamos no conhecimento da verdade que nos liberta. E com isso favorecemos, individual como coletivamente, o progresso da humanidade, a qual naquele momento todos fazemos parte, porquanto estamos transitoriamente em um processo de aprendizado, saindo de um para outro, na medida em que nós vamos alcançando créditos, valores, virtudes que nos impulsionem, que façam com que nós avancemos nessa senda do progresso e da evolução. E, consequentemente, periodicamente, nós vamos vivenciar experiências que vão justamente nos colocar como desafios e provas que vão nos habilitar ou não para outros voos, para outras conquistas, na medida em que nós processamos, na medida em que nós divisamos a nossa realidade espiritual e fazemos por merecer aquela tarefa, incumbência a qual fomos destinados ou designados a realizar. Então, o processo da evolução se dá mais ou menos dentro desse ciclo reencarnatórios, nos quais nós vamos nos aperfeiçoando. E em cada estágio de evolução de consciência, nós seremos defrontados por provas, por desafios que irão nos habilitar, nos fortalecer e nos dar condições de provar ou não se já temos condições desse avançar. E na medida que a gente avança, nós vamos vivenciando outros estágios de consciência em mundos mais adiantados do que o nosso atual, que nós sabemos ser um mundo ainda bem limitado do ponto de vista desta conquista última, que é a perfeição,
porque a maioria dos espíritos encarnados na Terra ainda se encontram, de acordo com Allan Kardec, em um estágio de consciência adormecido. Ainda nos encontramos em uma terceira ordem, que é a base do processo do crescimento evolutivo do espírito, até onde nós fomos informados, que é a chamada a ordem dos espíritos imperfeitos, que está muito mais voltada para as necessidades materiais transitórias da vida do que propriamente para as conquistas celestiais do espírito imortal. E como tal, nós vamos buscar naquilo que nos satisfaz uma determinada necessidade para nos sentirmos em um estado de alegria, de felicidade, que sabemos ser estas conquistas transitórias, passageiras, que não acrescem, embora satisfaçam, um nível de demanda interna, mas não suficiente para nos deixar satisfeitos completamente, integrados e conscientes do nosso papel do ponto de vista da evolução que devemos empreender em cada existência, visto que o objetivo da encarnação é o progresso, é o aperfeiçoamento, é o conhecimento de si mesmo, é nos integrarmos dentro de um processo de construção de uma realidade espiritual que fomenta o desenvolvimento coletivo daquela humanidade. E assim caminha a humanidade, seja desse planeta, desta morada, ou de qualquer um outro que venhamos a estagiar. Porque ora nos encontramos aqui, mas é possível que amanhã, dentre mais algum tempo, nós estejamos em outros ambientes conscienciais ou evolutivos que irão nos permitir novas senhas para novos aprendizados, porquanto aqueles aos quais nos encontrávamos já não mais nos satisfaz. É o que vai nos dizer Joana de Ângeles no que se refere ao progresso e evolução do espírito. Se dá de duas formas. A primeira, pela insatisfação do que se já tem, do que já se é. E o outro, pela força do automatismo da lei, que impõe ao espírito a adentrar de volta ao corpo para experienciar vivências que lhe são necessárias ao seu progresso. É como se fosse uma imposição da lei para que ele continue progredindo, visto que o progresso é da lei de Deus, no qual todos estamos inseridos. E é esse progresso, é esse despertar de consciência que faz com que nós busquemos novos ares, novas conquistas, conquistas essas que transcendem em um determinado momento da evolução as demandas, as necessidades materiais, para irmos em busca das necessidades espirituais. E por isso nós podemos entender quando Jesus disse: não vos inquieteis pelas coisas materiais, não acumuleis tesouros na terra, mas esforçai-vos por adquirir as riquezas do Espírito, porque essas vão nos integrar à consciência divina, porque estas vão nos trazer a verdadeira alegria e o sentido de existir na experiência corporal. Porque enquanto nós estivermos em busca dessas alegrias, dessas satisfações momentâneas, transitórias, que
no dizer também de Joana de Ângeles, satisfaz apenas do umbigo para baixo, nós estaremos sempre indo em busca de novas conquistas, de novas necessidades, de novos prazeres, cultuando e mantendo aquele padrão primário do processo da evolução da Terra. Por isso que quando tratamos desta temática carnaval, que é uma necessidade, ora, mormente, do nosso estágio de evolução, porque se assim não fosse, não seria o que nós vemos, que acabou efetivamente de acabar, se podemos usar essa expressão, porque ainda estamos envolvidos na energia desse carnaval que se finda hoje, quarta-feira de cinza, que tem como processo ou objetivo um processo de reoxigenação, de silenciamento do barulho externo que ficou durante 6, 7, 10 dias em nossa cabeça, nos levando a essas buscas desenfreadas pelas coisas transitórias que nos tragam uma certa alegria, mas que verdadeiramente não nos alegra interiormente. Embora aqui não estamos para julgar, para condenar, porquanto que a doutrina espírita, por sua vez, também não julga, não condena, não criminaliza, digamos assim, aqueles que ainda têm uma necessidade de brincar, de pular o carnaval. Porque nesse estágio de consciência adormecida, se esta festa que encerra o ciclo de festas populares no nosso país, nesta euforia, nesta intensidade, nessa força capaz de levantar, de acordar espíritos que durante todo um ano encontrava-se em estado de hibernação, de sonolência, de sono profundo, é sinal que tem ainda uma importância dentro do contexto do aprendizado e da evolução do espírito nessa faixa de evolução. Ou seja, enquanto nós precisarmos dele, ele aí estará para satisfazer um nível de necessidade, de alegria que nós ainda cultuamos, que nós ainda nos retroalimentamos, porquanto não é uma festa apenas momentânea e transitória no sentido de uma experiência encarnatória, visto que essa festa já se prolonga há mais de 2.000 anos, porquanto ela originalmente surge lá pelo meado do século IX, depois de Jesus, para confraternizar, para brindar, festejar um período de resultados de uma colheita, em que os imperadores reúnem as pessoas para vivenciarem esse tipo de festejo, esse tipo de conquista e de vitória. Como é muito comum da nossa parte, nós reunirmos os amigos para festejarmos uma vitória, um ganho, um sucesso, para dizer às pessoas que nós fomos bem-sucedidos naquele empreendimento. E isso gera em nós, pessoalmente, como coletivamente, um estado de alegria, porque a alegria é um sentimento básico e necessário à vida humana, tal qual o amor, tal qual o medo. São emoções básicas. Isso quer dizer que todos nós
as vivenciamos, as possuímos. Então, a busca por nos sentirmos alegres é algo necessário, porque alimenta, oxigena o cérebro, as células, nos dá motivação, autoestima. E isso é fato. Quando nós nos alegramos, nós nos sentimos poderosos, enriquecidos, fortalecidos, queremos fazer mais porque somos impulsionados por esse desejo de novas conquistas. E nós vamos também, por outro lado, estimulando as outras pessoas, ou aqueles que estão mais próximos de nós, a também entrarem na energia. Quantas vezes, em nos encontrando alegres, nós, diante da nossa expressão de felicidade, de alegria, nós sensibilizamos, contagiamos o outro, e o outro, de repente, que estava triste, macambuzo, também se alegra, ou então entra na brincadeira sem saber lá o que é mesmo, para poder sair daquele estado de tristeza, que também, por sua vez, é uma emoção básica, porque todos nós nos entristecemos, e hoje nós vivemos essa dualidade de uma alegria extrema, produzida por elementos e fatores exteriores, que o carnaval produz muito bem, porque com o passar dos anos, das décadas, dos séculos, foi se aperfeiçoando, saindo daquela origem ingênua de uma coletividade, de uma brincadeira, de um estado de alegria, para um olhar mais empreendedor, para um olhar mais financeiro, de interesses, que hoje é a realidade de um carnaval como é em Salvador, que acabou de acabar. E a gente vê multidões que só de olhar, pelo menos eu, já fico com medo e assustado. Fico imaginando eu ali naquele meio de multidão. Acho que é por isso que eu não gosto de carnaval. Não é tanto pela festa, é por me ver, imaginar dentro daquele ambiente em que tem milhares de pessoas vindas de tudo quanto é lugar do mundo, pulando, empurrando, fazendo toda aquela baderna que é comum ainda hoje, em que pese todo o aparato militar de segurança e tudo mais, mas a gente sabe que a gente não tem um controle das coisas que acontecem, nem de boas, nem de ruins. Porque por trás da alegria, por trás de uma aparente beleza, de uma pseudo-segurança, existem coisas que as câmeras da TV não mostram ou não conseguiram chegar por interesse. Porque o que a gente foca é luzir a imagem do puxador do trio, das alegorias, daqueles furiões bonitos, sarados, das meninas também bonitas e saradas, para dizer que tudo aquilo é um encantamento, é uma espécie de ilha de fantasia para quem assistiu aquele filme lá na década de 70, de 80, mas que por trás desta beleza existe toda uma realidade humana que depois do carnaval, como está acontecendo agora, ou depois que a festa para dar um rápido descanso, aquelas pessoas vivem, são nutridas, porque não conseguiram brincar a folia do carnaval, embora estando dentro da festa, porque estão vivendo outras experiências que não são da alegria em si. Muitas vezes, da dor, do sofrimento, da violência, do desrespeito, da discriminação e tudo quanto é também comum. Por isso que a gente precisa ter cuidado quando tratamos dessa questão carnavalesca ou do carnaval em si, no movimento espírita, porque ainda é algo que suscita em nós uma série de interrogações, de dúvidas e de oposições em relação ao que pensa a doutrina.
O papel e a função do Espiritismo é esclarecer, é trazer à luz a verdade dos fatos mediante um olhar espiritual. Porque não são só apenas aquele mais de 1 milhão de foliões encarnados que pulam o carnaval. Isso é fato, saiu daqui de Santa Marta. Equivocadamente, embora poeticamente muito bem apreciado. Só vai atrás do trio elétrico quem não morreu. Só não vai quem já morreu. Lê de engano, em que pese o reconhecimento e o valor artístico do compositor da terra. Mas a gente sabe pelo olhar da doutrina que muito mais do que encarnados, nós temos desencarnados. E quando nós falamos de desencarnados, não nos referimos apenas àqueles que situam-se nas sombras, para a promoção da violência, do desequilíbrio, das obsessões e tudo também que faz parte do jogo do carnaval. Mas os bons espíritos que estão tentando amenizar, proteger, fazer com que haja, se não a erradicação total, mas a diminuição dos pontos sombrios que ainda são evidenciados, pelo comportamento, pelas atitudes, pela forma como nós ainda vivemos a brincadeira ou a festa do carnaval. Porque, na verdade, o carnaval é um sintoma ainda de uma doença que nós coletivamente possuímos, que nós alimentamos, que nós fazemos acontecer todos os anos. E algo que acresceu nesse em particular, e como veremos de uma mensagem que nós trouxemos aqui, é o fato de que nós ficamos por uma demanda de uma situação social que todos conhecemos, a questão da Covid, nós ficamos 2 anos sem ele. O que gerou uma inquietação, um incômodo, uma discussão muito grande, uma briga nos bastidores políticos e culturais, porque, para justificar a necessidade dele, são milhões de trabalhadores que estão envolvidos na festa. E fato é verdade. Então, quanto mais cedo puder liberar o carnaval, melhor, porque é uma forma de produzir riqueza, a economia gera e por aí vai, como vemos de fato. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas que já estavam contidas nesses 2 anos sem vivenciar a brincadeira, dessa feita, no momento que libera, vão para as ruas muitas vezes com toda a energia supostamente reprimida e fazem tudo quanto sentem necessidade, excessivamente prejudicando a si e aqueles que estão no seu entorno, compartilhando do mesmo espaço físico, emocional e espiritual daquele ambiente carnavalesco no qual nós estamos atuando naquele momento, trazendo muitas vezes consequências que ficarão marcadas para toda uma vida. Já já nós leremos a mensagem de Marta, que no dia 13, antes de começar o carnaval, não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, é o espírito que é a mentora espiritual do médium Marcel Mariano, que é muito conhecido na cidade, no Brasil, na doutrina espírita, trabalhador da Mansão do Caminho, da Federação Espírita, e qualquer um conhece nas mídias sociais hoje, porque faz palestra em tudo quanto é lugar.
E ela então, diariamente ela psicografa por ele, escreve por ele, e nesse dia 13, último agora, de fevereiro, ela traz uma mensagem justamente para falar desse período. Não é para rechaçar, não é para combater, não é para me dizer não vai, porque é uma demanda interna de cada um. E você, se não consegue reprimir, ou pelo menos não consegue transmutar aquela energia, que você procure se acercar dos cuidados necessários para que você não seja alvo de uma ação infeliz daquele momento, daquela situação a qual você vai estar ligado diretamente, porque é uma energia que mobiliza tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal ou das sombras, mas que ainda impera, apesar de não noticiado, uma intensidade maior para o desequilíbrio, para a desarmonia, que não sacia, e esse é um ponto fundamental da nossa reflexão hoje, não atende à minha necessidade interna para me deixar alegre, satisfeito, feliz, pacificado. Porque quando a gente se alegra, não sei se acontece com vocês, acredito que sim, mas para algumas pessoas o estado da alegria pacifica, aquieta, tranquiliza, mobiliza recursos de progresso, de iluminação, de um estado quase que de bem-aventurança. Porque você vai ter um olhar de complacência, de compaixão, de tolerância, diferentemente de quem esteja triste, insatisfeito, de quem esteja carente. Então, se eu tenho um desejo de pular o carnaval e me reprimem, meu pai e minha mãe não me permitem, ou a minha condição social não me dá condições de eu entrar em um bloco cujo um abadá apenas para um dia, muitas vezes é mais de R$4.000, R$5.000, como vimos nos noticiários apresentados aqui e ali, isso pode causar uma frustração, uma dor, um sentimento de revolta, porque eu quero ver lá o Bel, eu quero ver lá a Ivete, eu quero ver lá os tantos outros e outras, mas eu vou ter que ficar na pipoca. E aí eu vou, mas eu vou, com perdão da expressão, eu vou para arregaçar, eu vou para fazer acontecer. E quem pisar no meu pé, aí é que vai ver. Porque muitos já saem com esse propósito, com essa intenção. São todos, Robson? Não. Mas existe um público específico, muitas vezes sob o comando do psiquismo, de entidades que semelhantemente atuam sobre nós desta forma, que vai estimular a minha raiva, a minha insatisfação, a minha revolta surda contra o outro, como uma forma de punição. Eu agrido sem saber por que eu estou agredindo. Isso vai gerar todo um processo de dor, de sofrimento, que transfere-se muitas vezes para outras experiências reencarnatórias. Por esta razão, que quando do propósito temático de hoje, carnaval, uma falsa alegria, porque não é uma alegria verdadeiramente que consubstancia no indivíduo uma pacificação, um estado de harmonia, uma condição de parelhamento com o divino que há em nós. É uma falsa alegria no sentido de que ela não alimenta e sustenta e mantém um estado. Porque a alegria é uma condição interna, é um estado interno e não uma realização de algo
em que pese que a realização desse algo possa nos trazer um certo estado de alegria, mas pode ao mesmo tempo alimentar em mim um estado de frustração. Por isso, vivemos constantemente em uma busca desenfreada de ter, de conquista, de não mais querer. Eu alcancei o objetivo, pulei atrás do trio, de lá dos melhores puxadores de trios que nós temos hoje. Coloquei toda a minha energia, toda a minha força, atravessei aquela orla da Barra do Farol até lá, a Ondina, são em torno de 3, 4 quilômetros, pulei, me esbaldei, cantei, fiquei rouco, cansado, feliz, alegre, momentaneamente, mas ainda insatisfeito, mas ainda vazio, porque ainda me sinto com fome, ainda me sinto com sede, e por isso que eu volto para de novo voltar à Ondina, volto ao Farol, para de novo voltar à Ondina, ou do Campo Grande até a Praça da Sé, no Circuito Osmar, me parece que é o nome, para continuar pulando. Porque ninguém anda pulando o ano inteiro, não é assim? Nesses excessos que nós vemos. Ou, como dizem os estudiosos, e em particular o espírito Filomeno de Miranda, porque essa temática, para quem ainda não sabe, ela está melhor desenvolvida, falada, expressa, dessa conjugação, desta relação entre plano espiritual e material, é nesse livro, que chama-se Nas Fronteiras da Loucura. E por que o espírito Filomeno de Miranda se intitula o livro psicografado por Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura? Porque espíritos há, encarnados e desencarnados, que chegam no limiar entre a sanidade e a loucura. E chega um ponto tal que você não sabe quem é quem. E para cair uma ou estar na outra é uma questão só de segundo. Como a gente vê muitas vezes. Estou ali pulando alegre, fulano, e daqui a pouco eu dou uma socada em alguém que passou na minha frente, que me impediu de ver a puxadora do trio ali na frente, que me deu um empurrão. A loucura, porque a gente não tem controle nem de nós, nem do outro, do que vai acontecer naquele instante. Porque é muita gente em desvario, é muita gente fazendo muita coisa sem ter consciência do que está fazendo. São os muitos excessos que se toma ou que somos tomados por conta da injeção das bebidas alcoólicas, das drogas e de tantas outras substâncias que fazem com que eu perca o controle de mim mesmo. E somente depois de muito tempo é que eu vou me dar consciência do que eu fiz, porque também dentro dessa licenciosidade, dessa permissão exacerbada dentro dos espaços carnavalescos, seja dentro ou fora do trio, as pessoas se consomem muito na energia da sexualidade, dentro de comportamentos que são comportamentos que agridem a sociedade de um modo geral, aqueles que estão ali dentro de uma finalidade saudável, alegre e positiva de brincar o carnaval, mas tem que se sujeitar, e aí não tem jeito, é escolha, a estar no espaço onde você vai ver pessoas fazendo
sexo ao vivo e a cores, tendo comportamentos completamente quase que animais com respeito a esses. Porque perderam o senso da normalidade, do equilíbrio mental. Então, o espírito Filomeno de Miranda, de uma forma bem interessante, ele vai narrar 3 dias, a época, 1992. Ele vai narrar 3 dias, hoje são os 10. Engraçado que hoje foi feita uma pergunta ao prefeito, em que questionaram o prefeito, nós tivemos dois anos sem carnaval. E o povo está querendo, por conta dessa contenção e pela falta dos 2 anos anteriores, está querendo que o próximo carnaval, 2024, seja de 10, 15 dias. O que é que você acha? Aí eles assim, legal, muito bom, a gente vai pensar, já estamos estruturando, quem sabe, ou seja, já está se criando uma possível ideia de que haja uma extensão, como se 6, 7 dias, que na verdade não são oficiais, porque entre o oficial quinta-feira até quarta-feira hoje, nós temos os pré-carnavais, né? O pré-carnaval, os fungussos da vida, aqueles blocozinhos que saem para o esquente, tem a lavagem disso, tem a lavagem daquilo, tem isso, ou seja, são mini carnavais que são feitos para alimentar, chamar a galera, para que no dia da quinta-feira, que na verdade começa na quarta na Barra, lá em Salvador, e na quinta oficialmente, no Campo Grande, possa fazer com que a multidão saiam de suas casas em condições muitas vezes desapropriadas para brincar 5, 6 dias de folia com a ideia de que eu vou extravasar. Eu vou colocar para fora tudo quanto eu acumulei naquele ano que terminou. Que na verdade eu estava pensando isso hoje, viu, Edson? E demais. Que na verdade o carnaval deveria ser no final do ano e não no início do ano. Porque você vem um ano inteiro, né, assim, de tensões, de luta, de briga, de conquista, de perdas, enfim. Aí você precisa, naquele ano ainda, colocar para fora. E aí você não coloca, você entra, porque tem aquele momento do nascimento do Cristo em dezembro, que a gente tem que segurar por uma questão de tradição, e não pode mudar, porque senão vai brigar com a igreja. E aí a gente tem que segurar como bons cordeiros, como homens de bem, pessoas amáveis, cordatas, felizes, alegres, se abraça, se beija, manda voto disso, daquilo, mas também passado aquele momento a gente entra na onde? Na folia, porque não sustenta mais. Então seria melhor que a gente se desaguasse em dezembro e começasse o ano em janeiro e não em março, porque no Brasil e na Bahia o ano só começa depois do carnaval. A gente começasse pacificamente. Bom, o carnaval acabou hoje, aí a gente vai ver o que vai fazer da vida agora, né? Vai pegar o que sobrou, vai arrumar lá as cangas e vai tentar voltar a uma vida normal. Poderíamos começar já no início do ano e não na metade quase do ano do primeiro semestre. Mas seja como for, o carnaval, pensamos nós, que ainda é uma demanda coletiva, não é de um grupo, não é de uma cultura, não é de uma sociedade, é de uma população, é de um país que arrasta, atrai, magnetiza outros tantos, porque falar de Carnaval da Bahia, especificamente, eu acho que podemos, não é falar de carnaval para baianos, a gente sabe disso, né? Porque percentualmente, isso é estatística, e foi comprovado hoje, numa reportagem que assistimos, que nunca o aeroporto de Salvador
teve tantos voos quanto hoje. Quase 100 voos por dia. E ninguém que é baiano pega voo para vir para a Bahia, né? A gente recebe os turistas e estes, depois de brincar, saem para as suas respectivas cidades. Por conta dessa repressão da pandemia, eles vêm em maior número, como sempre vieram, para fazer o carnaval na Bahia. Então há todo um aporte, uma segurança, uma proteção para que eles vivenciem esta brincadeira. Mas, queira ou não, nós nos deixamos sujeitar também por esse padrão e por essa onda. E isso vai se tornando uma herança. Herança essa que eu não vou chamar de maldita, viu? Até porque eu estou sendo gravado. Mas uma herança que corrói, que paralisa, que estanca, que aprisiona e que nos escraviza a um padrão de consciência, na perspectiva da doutrina, de dor e de infelicidade, de sofrimento, de uma falsa alegria. Porque, passados os dias, a gente volta à mesma realidade de antes do carnaval, em que muitas vezes a dor, a tristeza, a perda, a miséria, a falta, a doença, a enfermidade, não conseguiram ser banidas de nossas vidas por conta dos dias do carnaval. É para muitos um entorpecente, que nem se tinha antes e que ainda hoje se usa, o chamado lança-perfume. Uma espécie de entorpecente para a gente não ver a nossa própria realidade vivida ao longo de todo o ano. Então a gente precisa mascarar, que é o ponto principal da festa do carnaval. É a mascaragem, se posso usar a expressão, porque a gente se fantasia de algo que sabemos que não somos na realidade. Ou que nós nos escondemos um ano inteiro. E somente no carnaval nós nos permitimos nos apresentar como tal. E o que isso tudo tem a ver com doutrina espírita? O que tem a ver é que, enquanto espíritos, voltemos ao início da nossa reflexão, enquanto espíritos fadados à perfeição, ao progresso e à identificação espiritual, nós nos atrasamos, nós nos estacionamos, nós impedimos o avanço pessoal e coletivo da humanidade, e com isso eu sofro as consequências das minhas escolhas, qual acontece no carnaval. Não estava escrito nas estrelas, não tinha uma programação reencarnatória para que eu fosse roubado no meu celular, para que eu fosse agredido, violentado, morto até mesmo, como muitos foram noticiados no carnaval. Não existe isso. São fatos que ocorrem mediante a tomada de uma escolha de estar naquele ambiente. Porque quando eu escolho estar em um ambiente que me pacifica, que me harmoniza, que me integra com o meu divino, eu vou vivenciar aquele padrão vibratório no qual espíritos conscientes e despertos ali estarão para me estimular a viver aquela energia, aquele estado, que nos leva a um estado de alegria verdadeira. Por que ela é falsa? Porque ela não sustenta o padrão. Porque ela não alimenta a minha alma. É falsa porque eu estou, e eu sei muitas vezes, que eu estou fazendo aquilo para me enganar. Porque todo mundo faz. Passar 5 dias dentro de casa, dentro de Salvador, na Barra, com esses trios elétricos todos aqui, é melhor morrer.
Como todo mundo está indo, eu vou, já que eu não tenho dinheiro para ir para a Estrada do Coco, para viajar e fazer outras coisas. Então é como que o psiquismo das pessoas, claro, existem inúmeras exceções pela maturidade, pela consciência de cada um, mas muitos se deixam levar, e essa é a ideia, pelo magnetismo das pessoas. Não, bora pular, rapaz, tu é maluco, bora, desce aí, Deus me livre de não ser baiano. Já ouviram essa expressão? Pois é a senha. E se você é baiano, você tem que pular carnaval. Deus me livre. Então, se jogue, tem essa expressão, se jogue, curta, viva, depois a gente vê o que é que faz. Porque ninguém volta depois para ver como é que você ficou depois do carnaval. O que é que você está precisando? Marta diz isso, eu vou chegar lá daqui a pouco. Porque nós não consolidamos em nós, quer seja durante o ano, quer seja mais ainda no período de carnaval, essa conquista interna, de estar bem comigo. A verdadeira alegria do Espírito se constitui quando eu estou bem comigo, dentro ou fora do circuito carnavalesco. Participando ou não, é interno. E quanto mais alegre eu estou comigo e por mim mesmo, menos eu necessito da alegria de fora. Percebe? Porque eu vou estar bem em casa, lendo um bom livro, ouvindo uma boa música, assistindo a filmes que me agradam, visitando pessoas ou localidades que eu durante o ano não tive possibilidade, que agora nas festas eu vou fazer. Eu troco a qualidade do sentir. Essa é a verdadeira alegria. Eu não vou ficar uma pessoa tristonha, amargurada, infeliz, porque eu não estou no Campo Grande ou na Barra. Porque eu fiz uma escolha. A verdadeira alegria, ela se sustenta por ela mesma. Porque é uma escolha da alma. É uma escolha do espírito, que naquele momento optou em visitar alguém em um hospital, enquanto a maioria está no pula-pula frenético das avenidas das grandes cidades. Estou citando só Salvador, mas a gente sabe que isso é coletivo. Não é só na Bahia, é no Brasil, que sustenta e atrai o desequilíbrio das pessoas. E aí gera o que ele também, Filomeno de Miranda, vai nos apresentar nesse livro, Perturbações Espirituais, que embora não esteja devidamente ligados ao carnaval, mas vai nos falar da influência dos espíritos encarnados sobre as nossas vidas, quer no carnaval, quer fora dele, quer em fevereiro, quer em São João, em junho. Percebe? Porque Kardec questiona na 499, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, e eles foram enfáticos, sim, muito mais do que imagineis. E às vezes, de ordinários, de primitivos, são eles que vos dirigem. E esta direção torna-se mais acintuosa, mais intensa, onde? No carnaval. Não tem como você escapar. Você pode até não expressar, beleza, mas você sente o impulso, você sente a atração, você sente o magnetismo, e mais do que isso, findado o carnaval, não pensemos que escoaremos a energia dele logo depois, porque eu tomei um banho frio, né? Vou tomar um banho frio porque eu resolvi o problema da ressaca. Sai não, filho. Perdura muitas vezes durante todo o ano. Sabe como? Em busca de novos espaços que alimentem e saciem o meu vazio existencial.
que me preencha de uma falsa alegria. Aí para onde é que eu vou? Para onde? Para as micaretas da vida. Pois é. Para onde é que eu vou quando não tem a micareta? Para essas festas que as pessoas fazem com esse intuito, fechadas, privadas, onde eu pago para estar, para consumir, vendo alguém que patrocina isso, para aparentemente me fazer feliz, e eu saio dali esgotado, cansado, pesaroso, chateado, porque eu briguei, porque me bateram, porque isso, e aconteceu. Ou seja, a falsidade desta alegria se dá não em si pela festa, é porque festa nenhuma, seja de largo ou privada, é capaz de nos dar. Alegria é um estado em que os espíritos, e em particular Joana de Ângeles, nesses 2 livros, nos convida a pensarmos. Um chama-se Jesus e a Atualidade, diga-se de passagem, o primeiro livro da série psicológica de Joana. E ela vai nos dizer, nesse livro, a respeito de Jesus e a alegria, que não poderia faltar, o seguinte. Aí eu vou pedir permissão para ler rapidamente alguns tópicos que tratam especificamente da alegria. Ela vai dizer: tudo em tua volta, no que diz respeito à percepção do espírito, da natureza, é um louvor, um hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus. Observa o bem. Como é que eu vou observar a alegria na natureza? Se eu estou consubstanciado, se eu estou impregnado de uma energia densa, miasmarenta, de uma energia até certo ponto trevosa, no sentido da densidade desses espíritos, e ver alegria em um pôr do sol, em um nascer de sol, em um banho de mar, em uma leitura que oxigeniza, que alimenta, sem contarmos que o Filomeno traz no livro, Nas Fronteiras da Loucura, que nós passamos a ser médiuns desses espíritos doentios, obsessores, que nos conduzem nas nossas ações. Magnetizam, hipnotizam e nos levam para onde? Para a avenida, para causar o caos, o medo, a tensão. Percebe como é o jogo, a dinâmica? Se eu posso me evadir, se eu posso conscientemente fazer uma escolha de não participar, melhor. Porque você vai escolher conscientemente a ficar do lado da luz, dos bons espíritos, tornando-se coadjuvante, colaborador do Cristo. E nesse momento de transição, nós precisamos pensar a esse respeito, dentro desta lógica, dentro desse circuito, de que nós precisamos avançar coletivamente para entrarmos no mundo do amanhecer de uma nova era, também da série de Filomeno, em que a transição de novo chega para nós, nos convidando a excedermos, de nos iluminarmos, de expressarmos o nosso melhor, que muitas vezes na folia do carnaval nós nos apagamos, porque passamos o ano inteiro apagados. Não é o carnaval que vai produzir em mim violência, pedofilia, roubo, assassinato. Está em mim e eu o alimentei durante todo o ano. O que acontece é que no carnaval, diante da intensidade, da quantidade e de uma possível pseudo-segurança, porque ninguém vai me achar na multidão, em que pese a tecnologia, vocês viram, né? O governo gastou, e disse pomposamente, mais de 70 milhões
em segurança, com o que há de melhor em tecnologia, com drones, com câmeras de facial, de reconhecimento facial, com mais de 30 mil soldados que não gostariam, na sua maioria, de estar ali, e todas as outras coisas que nos dá uma pseudo-segurança. Disseram e dizem que a estatística vem baixando cada ano. Beleza, graças a Deus. Mas quantitativamente, não precisaríamos que elas acontecessem. Já poderíamos estar banindo desta realidade, usando esse recurso financeiro em outras formas de prazer verdadeiro que nos traga alegria de vida. É por isso que nós buscamos no carnaval uma espécie de, como fantoches, uma espécie de válvula de escape. Colocamos a culpa na festa, é verdade. Mas quem faz a festa somos nós, os degredados da alegria. Aqueles que não se assumem e se trabalham durante todo o ano, porque vivem no desculpismo. Não se permite, voltando à mensagem, ao falar de Jesus, sempre ele, Jesus, cultivou a alegria da esperança, a bênção da saúde, a dádiva da paz. O seu foi o ministério do júbilo, da transformação do homem e do mundo velhos em uma criatura e sociedade inteiramente nova. E aí ela vai dizendo: renascimento é vitória sobre a morte, é a alegria que procede da libertação. A verdadeira alegria é um estado de libertação da alma, por estar pacificado consigo, com o outro e com Deus, consequentemente. E aí ela fecha, porque ela está fazendo um contraponto dessa mensagem com a tristeza, que nós nos retroalimentamos durante todo ano e precisamos de algo para desafogá-la. Se em verdade queres sair da tristeza, que provavelmente os furiões já se encontram, voltaram para as suas hibernações, as suas furnas, podes. Em caso contrário, és responsável por ela, assim te comprazendo, o que é séria enfermidade. Porque o antídoto da tristeza é a alegria. Essa alegria que vem da alma, do espírito, que não se ganha apenas com o Pai Nosso e uma Ave Maria. É um trabalho de construção na vida, na medida em que nós aprendemos e adotamos uma nova forma de ser, de viver, de estar. É preciso pensar carnaval nessa perspectiva, ou da alegria do carnaval nessa perspectiva. Do contrário, a gente vai ter uma briga séria com a festa. A festa é produzida por nós. Ela não é uma alma independente, entendem? Não existe o carnaval e não existe o folião. O carnaval é uma consequência do que existe no folião. Poderíamos estar brindando, festejando, comemorando alegremente, seja com o nome carnaval ou não a festa, de uma outra forma, de uma outra qualidade, de uma outra intensidade. E fechando a primeira mensagem desse livro, que chama-se Convites da Vida, ela dedicou a quem? A alegria. Porque até para você viver o amor, você precisa estar em um estado de alegria interna. Percebem? Como a gente está triste, a gente não busca o amor, a gente busca o sexo. E às vezes de forma aselvajada. Aí ela diz assim: com todas as situações do cotidiano, e ela aqui traz alguns exemplos, na jornada cotidiana, marcas passos, na disputa das posições segues ladeira acima, no círculo das amizades,
cais na rampa do desespero. No reduto da família és um estranho em casa. Aguilhões e escolhos surgem, multiplicando-se estas a ponto de desistir. E normalmente o nosso quadro social se baseia nessa perspectiva. Aí ela diz assim: mesmo assim, cultiva a alegria. A alegria do espírito. Cultiva a alegria que independe, anotem, cultiva a alegria que independe das coisas de fora. Exemplo, carnaval. Festas momescas, que poderia ser também São João, que poderia ser também Natal. Mas que nasce na fonte cantante e abençoada do solo do coração. A verdadeira alegria, que não é falsa, constrói-se no coração. E veste linfa abundante como o rio de paz, porque todos os dias, até a hora da libertação, começo feliz da via por onde seguirás, na busca da venturosa ou da aventura plena, que é o estado pleno de felicidade que para os nossos dias não se é possível. E para a gente encerrar, peço só mais 5 minutos, para que a gente possa trazer essa mensagem de Marta, que ela faz um retrospecto, não é nem um retrospecto, é um diagnóstico do que é carnaval, ok? E vocês podem encontrar lá no canal Roteiro Espírita, nesse dia 14, que foi o dia 12, ela psicografou no dia 13 e no dia 14 nós trabalhamos essa mensagem lá no canal, no YouTube Roteiro Espírita. E aproveitem, se inscrevam, pelo amor de Deus, viu? Então, ela começa dizendo assim: e eis que a festa momesca, após quase 3 anos de contenção em nome do distanciamento social, se faz tensão aguardada por milhões de súditos do reizete passageiro. Governo de poucos dias, brilha-lhe uma quinta e sucumbe às cinzas da quarta. Enche ruas e avenidas, salões coloridos e quadras de esportes ou ensaios, mas nunca apareceu o reizete no hospital ou na maternidade, emprestando solidariedade às vítimas da bala perdida, ao menino acidentado ou à mocinha violentada pelo psicopata sexual. São as produções que a mídia não mostra, mas que acontece na folia do carnaval. A exemplo de Filomeno nos diz: a imensa chave que recebe do alcade municipal não abre portas da esperança, não arranca grades da depressão, nem afasta o fantasma da ansiedade que subjuga milhões de súditos de ocasião e que vão para a rua nesse estado psíquico. Sua corte não tem compromisso com a carência do pão nos estômagos esfaimados. Seus decretos não passam de medidas provisórias para que a alegria externa simule o que o ser distenda as tensões do cotidiano, evadindo-se de si mesmo. Por isso, uma falsa alegria. Pierrot continua sem ética. Colombina, destroçada pela indignidade do consorte, servo da fantasia. Passada a loucura de tantos dias de descompromisso com a realidade, e aí a falsa alegria também, evasando o enfrentamento das sombras íntimas, fuga do país interior para o gozo sem freio do império dos sentidos, a orfandade continuará dolorosa. A solidão em muito se fará mais ardente e logo cessada a fanfarra e o bloco, recolhidos os tambores e as cuícas, silenciados os salões, e quando a limpeza pública recolhe as toneladas de resíduos da festa, o ser sai do torpor e dá-se conta que a dívida permanece sem quitação,
A doença se faz mais grave, o corpo jaz exausto e a alma continua sedenta de um afeto que mortalha alguma ou abadá pode ofertar. É a realidade dessas horas depois do carnaval. E o que dizer das centenas de mulheres que experimentarão a maternidade inesperada, não podendo identificar em meio aos muitos relacionamentos mantidos qual deles é o genitor do ser em formação no claustro materno. E o mandante da festa, que a caricatura popular se encarregou de caracterizar com acentuada obesidade, o Raymond, desaparece da assistência devida a essas meninas precoces, investida das graves responsabilidades da maternidade. É o período 9 meses depois que mais nasce criança no Brasil. É depois do cara. Isso é estatística, não é ideia de espírito, não. Ele não garante para estudante alguma mochila e os insumos indispensáveis ao começo do ano letivo. Sem dúvida, carregamos ainda o estigma de maçã podre. O ilusório ganha destaque, entorpece os sentidos e furta de milhões o bom senso. É fato. Em apenas uma semana, os atos cometidos podem ter consequências para o resto da existência, transferindo-se para as outras. Ele, o herói crucificado, é procurado logo em seguida para o período quaresmal, que começa hoje. Uma espécie de culpa. A gente brinca, pula, se esbalda, depois vem a consciência de culpa de que eu não deveria, já sei, vou para a quaresma, vou para a missa, vou para a Oxa, vou para o centro espírita. Aí enche de espírito perturbado, obsidiado, precisando dos passes de Edson e das reuniões obsessivas aqui do Cristo, Paz e Caridade. Lá no Bezerra também é assim, viu? Que é a nossa casa. Aí ele diz assim, estou terminando, segura aí. Ele, o herói crucificado, limpeza das escaras morais. É o que a gente faz a partir de hoje. Amanhã, que é a desobsessão aqui, né? Que é o trabalho, vocês vão ver quanta gente. Sábado também. Desintoxicação dos miasmas dos dias de pesadelo. Guarda-se a fantasia, porque a realidade da vida está logo na porta de casa. Em meio a tantos apelos de mídia, busca controlar com ansiedade e refrigera tuas ardências afetivas no clima da temperança, do equilíbrio emocional, da paz interior, que é uma conquista durante todo o ano, que se constrói. Refaz teu continente íntimo, Marta, sacudindo por tremores e convulsões na calmaria da prece. Com poucos param para rezar, fazer uma oração nesse período, tornando-se médios dos bons espíritos. A gente liga a televisão, bota alto, não vai para a avenida, mas fica pulando na frente da televisão. E ainda chamando o vizinho para tal. Continua. Busca situar teus pensamentos no chão da realidade. Sai um pouco desse vapor pestilento que obnubila teus raciocínios e te afeta o discernimento. Elege outro soberano para a tua gestão íntima. Tens sentido falta de paz interior e um certo vazio tem castigado tuas madrugadas insônias. As paisagens parecem ter perdido a cor, os relacionamentos ficaram líquidos, rumando para o vaporoso. Os muitos ruídos têm de causado indisfarçável mal-estar aos tímpanos sensíveis. Arranca da estante aquele livro que vens adiando a leitura. Pode começar hoje também, na quaresma. Um grupo de amigos te convidou a um retiro de natureza espiritual. Dá a ti mesmo a oportunidade de experimentar diferentes sensações no período do carnaval. Não precisamos ficar escravizados a ele. Foi um rio que passou em tua vida. Vai passar. És um espírito imortal, fadado à perfeição relativa, à terra, tua oficina de aprendizado.
a família, teu educandário. O outro, teu colega, igualmente, buscando o aperfeiçoamento. E Jesus, tens o caminho, a verdade e a vida em abundância, como somente Ele pode dar. E finaliza dizendo: após a madrugada de tantas sensações passageiras, Ele, Jesus, é o refrigério e o albergue de cansados e aflitos, famélicos da alma e injustiçados. Ele espera pela tua decisão. E a depender, Marta, Salvador, 13/12/2023, e a depender da tua decisão, estarás verdadeiramente construindo a alegria do ser ou uma aparente fugidia da alegria que o carnaval, ao longo desses milênios, vem nos proporcionando, mas que não tem efetivamente satisfeito as nossas necessidades pelas riquezas do céu. Portanto, fica aqui hoje para nós um convite para que, se não mais no próximo ano, ou nas próximas festas que virão ainda esse ano, nós fazemos a escolha que nos leve verdadeiramente a uma alegria duradoura e consciente, mediante as escolhas que estamos fazendo em favor da nossa libertação espiritual em mundos transitórios e imperfeitos como o nosso ainda o é. No mais, muita paz, muito obrigado. Que tenhamos os próximos 40 dias de retiro de reflexão nesse período da Quaresma. Beleza? No mais, muita paz, muito obrigado.